Olá, meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista e apresentador do programa Domínio Público. Em discussão, educação, inovação e o futuro do Rio Grande e do Brasil. No programa de hoje, a tecnologia, um aliado na prevenção à violência. Esta é para você que vai sair da cidade. Verão é para se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é para você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence without stress. Verão é para relaxar. Passe no Zafari para aproveitar. Porto Alegre está entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Mas a violência também chegou às pequenas cidades, que passaram a ser palco de assaltos a agências bancárias. A insegurança é um tema que preocupa hoje os gaúchos. Mas a tecnologia pode ser uma aliada à prevenção? Este é o tema do Domínio Público de hoje. O nosso convidado, Sandro Menezes, doutor em Ciências da Segurança, pós-graduação em Segurança Pública e Privada, professor acadêmico em Gestão na Segurança Corporativa e atua na formação de grupos especiais de polícia. Também é nosso convidado, Adriano Klafke, tenente-coronel, formado em Direito pela Uniriter, carreira de 31 anos como oficial da Brigada Militar. Integrou a Força-Tarefa Estadual de Combate ao Crime Organizado, em parceria com o Ministério Público, e atuou também no planejamento e execução de segurança para os Jogos Pan-Americanos Rio 2007 e foi coordenador de planejamento de segurança para as Copas das Confederações em 2013, do Mundo em 2014 pelo Ministério da Justiça. E entre os anos de 2014 e 2016 foi secretário municipal de Segurança Pública e Cidadania da cidade de Canoas. Menezes, como tu avalia hoje este quadro, né? Eu mencionei aqui estes assaltos que estão ocorrendo em agências bancárias. Hoje há muita preocupação também com o uso dos terminais de 24 horas, terminais bancários. Como tu vê esse crescimento hoje da violência, esse crescimento da insegurança no nosso estado? Vamos lá. Nós temos vários fatores, né? Nós íamos até conversando, eu e o Klafke aqui, quando vínhamos para cá. O cenário é propício à impunidade, muito problema também, eu acho que da gestão humana, da questão da capacitação desses profissionais, da condição da política do não reaja na formação. E o delinquente hoje, ele vê uma grande oportunidade dentro de todo esse sistema. Seja, como tu mesmo suscitasse aí, nas pequenas cidades, né, como cresceu esse processo migratório dessa escolha por ir para outra cidade, onde ele não vai ter uma condição reativa por parte da força pública, até porque ele tem conhecimento de efetivo menor, e nos postos 24 horas, pela permissividade da vítima. Ela se permite a virar vítima, porque ela, muitas vezes, talvez não esteja imaginando que ela está dentro da estatística, que vai ser escolhida, e ali é o momento que ela oferece o seu bem, não somente material, como a sua vida, nas mãos do delinquente, que está audacioso demais. Tenente Coronel Klafke, com a sua experiência de mais de 30 anos na carreira militar, na carreira, portanto, nas ruas, né? Como é que o senhor vê esse crescimento? Isso não está associado também a essa ebulição hoje das facções, desse crime organizado? Com certeza, é um assunto interessante no domínio público, nós tratarmos dessa questão. Primeiro que é uma questão que ela não tem soluções mágicas e as causas também são complexas, né? Eu diria que se nós tivermos uma visão um pouco mais ampla do que leva a essa situação, a esse cenário atual, nós vamos desde problemas lá na prevenção primária, que isso alimenta o interesse, infelizmente, de jovens, principalmente de jovens, que veem no crime, e no crime organizado especificamente, das facções criminosas, como paradigmas de sucesso. Isso tem implicações lá em outras fases. Vamos lá. Então, prevenção primária, podemos falar também na escassez, na deficiência de segurança pública, dos órgãos de segurança pública, das polícias. Logo a seguir, nós temos também um sistema penitenciário que não faz a contenção adequada, não isola adequadamente,
quando necessário, pode-se dizer dentro dos presídios, a utilização do telefone celular, escritórios do crime, como popularmente é falado. Isso acaba retroalimentando as próprias facções e o próprio crime. Então, é um sistema complexo que exige um enfrentamento em várias dessas frentes. Eu cito que muitas vezes posicionamentos falam como se fossem contraditórias ações na área de prevenção primária, ações na área propriamente policial e ações na área penitenciária. E, na verdade, todas elas se interligam. Quanto menos nós tivermos investimentos na área de prevenção primária, mais jovens dispostos, interessados em ingressarem no crime, nós teremos mais possibilidades de confronto com as polícias, mais possibilidades de crimes e mais estaremos alimentando as facções criminosas. É o que eu digo. As facções criminosas acabam sendo um paradigma de sucesso para o jovem. Enquanto a escola leva um tempo significativo para desenvolver esse jovem, dar uma perspectiva mais adiante de uma vida mais estável, com mais facilidades ou com mais sucesso, a facção criminosa tem um sucesso imediato e passa, sim, pela questão da impunidade em alguma escala, em que essa pessoa envolvida com a facção criminosa, praticando crimes, se tornando até famoso, aparecendo na mídia, ele rapidamente retorna às ruas sem que o sistema penitenciário, eu não falo em ideia somente de punição e de contenção, mas sim que ele tenha capacidade de reeducar, reinserir e recuperar essas pessoas que eventualmente, um percentual, poderia deixar o crime. Então as facções acabam sendo um paradigma de sucesso e jovens nas periferias, jovens em situação de vulnerabilidade, veem ali a ideia do sucesso imediato. Isso é extremamente nefasto. Boa parte da sociedade, por muito tempo, entendeu que também aquela frase, o bandido bom é o bandido morto. E entendendo que as mortes na periferia não atingiriam o restante da sociedade. Se por um dever moral nós deveríamos nos preocupar muito com as mortes na periferia, porque nós temos que preservar quaisquer que sejam as vidas, por outro lado, também isso empodera as facções criminosas. Então, vou deixar de lado o aspecto moral. Nós temos que proteger qualquer vida, independentemente de quem seja. Não é pelo fato de não estar do meu lado, no meu bairro, que eu não vou me importar com a vida na periferia. Mas vamos lá, vamos tirar fora a questão moral. Questão prática, estratégica. Se eu deixo que a facção criminosa execute essas pessoas, tenha um domínio pelo terror, e pelo terror também acabe se empoderando mais economicamente, é óbvio que essa facção criminosa ela vai crescer, vai ter mais adeptos, e ela não vai se limitar à periferia, ela vai tomar as ruas das cidades. Eu penso que nós estamos nesse momento, e Porto Alegre é um bom exemplo, nesse momento em que as facções mesmo se expandiram, e cada vez mais crescem em poder, em símbolos, em paradigmas de sucesso. E também ali nós vamos lá ao ataque nas pequenas cidades. Essa organização, essa forma mais estruturada, mais planejada, não é mais aquele pequeno, eu diria, o ladrão romântico, aquele que fazia o pequeno roubo, o pequeno assalto, isolado. Não. É uma estrutura já com pensamento empresarial. Então, um investimento no ataque a uma pequena agência no interior, até explosivos, etc., hoje em dia tem uma formação até um pouco diferente. Já começa há alguns anos, mas hoje mais presente, inclusive de contratação para tarefas. Não se trata, muitas vezes, de uma quadrilha com estrutura fixa. Existem os encarregados da direção, os encarregados de manipular o explosivo, com pagamento certo, e o resultado é do empreendedor do crime. Então, essa visão mais complexa, a inteligência, especialmente na área de segurança pública, precisa perceber e entender como fazer esse enfrentamento. Menezes, o Cláudio falou sobre essa até uma especialização, né? Que o crime organizado hoje se especializa, usa armamentos pesados, demonstra força. Tivemos até agora, recentemente, uma execução de forma muito violenta, exatamente para mostrar força, né? Como é que tu vê este crescimento, as raízes desse crescimento das facções? Ela começa nessa venda do marketing, né? Eles foram muito bem vendidos, digamos assim, como o Cláudio que citou ali. Hoje o jovem ele tem um estereótipo de herói no bandido, né?
onde ele pode sentir-se, digamos assim, buscando respeitabilidade dentro do meio onde ele vive, dentro dessa micro-sociedade que ele criou para ele, onde ele busca dessa respeitabilidade em cima das suas ações delituosas. E é vendido para eles todo esse poderio, né, esse empoderamento, assim chamado, onde nessas ações ele vai chegar hierarquicamente dentro desse mundo do crime e até mesmo dentro do sistema carcerário diferentemente. Todo mundo vai saber setorialmente o que tu fez. Tu fez boleia, tu dirigiu, tu conseguiu armamento, tu lida com explosivo. Ele tem o seu setor direcionado dentro das ações delituosas. Mas, claro, eu enfatizo sempre, Jairo, a impunidade gera toda essa audácia. Então, por quê? Porque ele entra e sai, e contrapõe ali o que o Klafke fala sobre a sociedade está tão doída, não é que ela ache bandido bom, bandido morto a maior maravilha do mundo. E muitos chamavam, às vezes, o meu discurso de ódio. Não, é de dor, de ver a sociedade do bem e de bem ser massacrada por aquilo que chamavam direitos humanos. Não, era direito dos humanos, porque a delinquência tomou conta da sociedade do bem e de bem. E esse passivo causado é o que movimenta milhões e milhões de reais. Vamos falar desse túnel que agora, há pouco tempo, foi descoberto pela inteligência, foi neutralizada as ações desses delinquentes. E hoje... Mas mostrou uma capacidade de organização tremenda. Muita. E aí que nós temos que começar... Absolutamente preocupante. Gestão do crime. E aí os escritórios do crime, como tem comunicação lá? E aí, olha o que foi barrado, olha o que foi dado de direitos dentro das carceragens. Nós temos que avaliar tudo isso. Porque foi impetrada uma doutrina de tudo pode para o criminoso. E ele gostou. Maravilha. Ele sabe que a vítima, Jairo, vai ser abordada desarmada, barbada para ele. Ele sabe que onde ele chegar, o policial pensa 2, 3 vezes antes de neutralizar a ação delituosa dele, onde existe muitas vezes uma imprensa, que denigra a imagem toda de uma corporação de polícia, dizendo que a polícia mata. Não, a polícia neutraliza a ação delituosa. E quando ele entra num confronto, e tu pode ver ali as reportagens como são escritas e descritas, sempre diz assim, polícia mata menor, mas aquele menor estava armado, às vezes com uma Glock 17, com um prolongador, já tiroteou com a guarnição e é neutralizado. Seja a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, quem seja. E aí ele é enaltecido, endeusado. Quando ele não é neutralizado e perde sua vida, ele vai para dentro do sistema público de saúde, que nós pagamos, quem trabalha, o cidadão do bem, paga para ele continuar lá. E depois, quando ele vai para a carceragem, ele chega como ícone. E aí ele volta para a rua com mais uma estrela, graduado. Então, assim, é triste, Jair, a gente vê o quanto ele é avaliado dentro da sociedade. Porque até a própria sociedade do bem muitas vezes prefere ter um delinquente na sua rua, que ali não vai acontecer delito. Ele auto se protege com aquele vulgarmente, com esse vagabundo ali dentro do seu bairro, e ele não passa informação para sua polícia. Porque ele se acha mais protegido muitas vezes do lado do delinquente do que do lado da polícia, porque foi vendida uma franquia do crime muito forte ultimamente. E essa é a nossa grande preocupação. Até quando nós vamos suportar isso, né? Porque a sociedade está sendo dizimada. Eu sempre digo, nós vivemos no semiaberto. Tu chega do teu trabalho, tu não pode andar na rua de noite, tem que dormir. Fica quieto, te fecha, solta os cachorros, liga o alarme, quem tem condições, obviamente, né? Aí entra o sistema eletrônico, depois logo mais nós vamos falar, o sistema inteligente. E eu acho que nós estamos reféns da situação. E esse basta deve ser feito assim, como programas como esse, que a gente possa debater e tentar trazer a sociedade para pensar e fazer a diferença, porque do jeito que está, acho que não dá mais. Klafke, hoje a tecnologia ela pode ser um aliado, né? Tu mesmo trabalhaste em cidades, tu tem uma experiência, trabalhaste em grandes eventos, né? Pan-Americano, a questão da Copa das Confederações, a Copa do Mundo, se usou muita tecnologia, né, para proteção. Sim. Como é que essa tecnologia pode ajudar o cidadão? Porque essa é a grande preocupação, está na cabeça de todos, né? Hoje é a preocupação com a violência. Basicamente, na gestão de um grande evento, no planejamento, e nós temos por método a análise e a avaliação de riscos. Então, claro, não vou falar aqui do aspecto burocrático dessa análise e avaliação de riscos, se pensa no gerenciamento de riscos.
Obviamente não há uma eliminação completa do risco, mas se busca reduzir até níveis aceitáveis de risco num grande evento, assim como numa cidade nós deveríamos pensar dessa forma. Quando fala em análise de riscos, nós falamos em 2 grandes blocos, as vulnerabilidades e as ameaças. Quando nós falamos do criminoso, do crime organizado, nós falamos das ameaças. Essas ameaças, o que se tem como necessário é a neutralização dessas ameaças, a neutralização do criminoso, da organização criminosa. Isso essencialmente é feito através das polícias, por meio das polícias, tanto através de inteligência para prevenção ou para me faltou a palavra agora, mas para antecipar a atuação desses grupos, desses delinquentes. Espécie de prevenção. Isso. E só previne quem consegue prever, né? Então, fazer uma previsão, mesmo que como probabilidade. E as polícias tentam fazer a neutralização, tanto pela apuração de fatos passados, quanto pelo posicionamento de policiais, pela atuação imediata em situações de flagrância, pela antecipação, quando faz uma prisão com porte ilegal de armas, por exemplo, embora seja um crime de conduta, né? O simples fato de estar armado ilegalmente, mas faz a prisão, provavelmente esteja evitando um roubo, até um homicídio, um latrocínio. E no outro lado nós temos as vulnerabilidades. As vulnerabilidades basicamente são de estrutura, arquitetura e procedimentos. Nessas vulnerabilidades a tecnologia se encaixa perfeitamente. Ali nós vemos o mais conhecido, as câmeras de vídeo monitoramento. Isso se pressupõe a existência de centros integrados de comando e controle, em que eu possa perceber uma situação anormal e fazer uma antecipação de atuação. A experiência em Canoas também tivemos, estava em desenvolvimento, se encontrava em grande desenvolvimento. Percebe-se uma situação de anormalidade, faz uma intervenção de forma antecipada. Ela potencializa, melhora o desempenho dos profissionais de segurança pública. Ela não substitui, a tecnologia não substitui o profissional de segurança pública, mas melhora o seu desempenho. E eu falo isso, Jairo, pelo seguinte, claro que o que ganha mais visibilidade na imprensa, no uso de tecnologia, é a situação em que flagra um roubo, uma prisão em flagrante, um confronto armado, etc. Mas essa tecnologia, aquilo que não ganha muito espaço na imprensa, na verdade é o mais importante. É perceber antes uma situação de risco. Percebe a presença de uma ameaça e antecipa uma providência. Por outro lado, nós falamos aqui, citamos a cerca eletrônica, o cercamento eletrônico, que é um projeto que já era um desejo bastante antigo de se fazer. O cercamento eletrônico, basicamente ele faz uma leitura de placas, né, por sistemas de OCR, e o pensamento inicial se faz, ele vai detectar carros roubados. Isso é uma verdade, ele faz essa detecção de carros roubados e pode prover alarmes às polícias. Mas isso também não é o principal. A leitura que faz dessa movimentação de veículos através do cercamento eletrônico, ela permite um entendimento de inteligência, esse sim é muito valioso. Eu vou pegar um exemplo rápido. Se nós confrontarmos ou cruzarmos os dados de deslocamentos de veículos em determinados locais e horários, e cruzarmos com outras ocorrências, homicídios, latrocínios, roubos de veículos, nós podemos perceber placas de veículos nesse sistema, que essas placas, embora não tenham nenhum registro de roubo, elas não têm nenhum registro de irregularidade, são quentes, placas quentes, isso. Nós vamos perceber o seguinte, mas nessa quadrícula, nesse momento e nessa área aqui, desse roubo, desse latrocínio, havia essa placa. O sistema faz esse cruzamento, o sistema que está por trás, que faz a análise, né, é o mais importante. Aí ele vê que em outra situação, outra circunstância de roubo, aquela placa quente também circulou naquela quadrícula. E circulou na outra quadrícula, e na outra... Bom, isso gera um alerta, o sistema gera um alerta, e essa placa está presente em vários cenários de crime. Isso para efeitos de inteligência, para prevenção. Quando eu receber um alerta de que aquela placa está circulando novamente, eu já sei que há uma grande probabilidade de ocorrer um novo crime. Eu posso antecipar uma providência e impedir a ocorrência de novo crime. Por outro lado, para a apuração, para a polícia, isso então eu falo para a Brigada Militar, por exemplo, antecipar uma abordagem ou antecipar que ali vai ocorrer um crime. E pelo lado da apuração, para a Polícia Civil, são subsídios muito interessantes. Isso é um pequeno exemplo do que está de inteligência por trás do sistema de cercamento eletrônico, que é muito mais do que simplesmente, e é importante, mas é muito mais do que simplesmente detectar carros roubados. É mais do que isso. Isso, exemplos em São Paulo, no roubo de cargas,
muito rapidamente, houve essa detecção, um alerta daquele veículo deslocando, a Polícia Militar fez um deslocamento, abordou os veículos do entorno de uma carreta, a carreta estava sendo roubada, não havia registro ainda, e prendeu a quadrilha. Entende? Isso não é flagrar só o roubo, é antecipar a atuação. Menezes, o Cláudio fala um pouquinho de alguns sistemas, né? Nós temos hoje as câmeras, que permite, por exemplo, reconhecimento facial, permite acompanhar em tempo real a cidade, o cercamento eletrônico permite ler as placas e ter essa inteligência. Mas até como é que a tecnologia é percebida pelo policial civil, policial militar, aquele que está lá na ponta? Ela é hoje uma aliada deste homem, desta mulher que está hoje na segurança pública? É uma questão muito cultural, falando até de segurança privada. A tecnologia não veio substituir o homem, porque a condição reativa, sempre suscitando, porque é o que a sociedade gosta de ver, né? A neutralização da ameaça, seja tu prender o delinquente, tu tirar ele do teu entorno, tu estar ali ostensivamente mostrando que ele não venha a cometer o delito, seja com a Guarda Municipal, seja com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal. Hoje todo mundo fala muito, estamos num Big Brother, né? Não dá para fazer mais nada. Mas não dá para fazer mais nada o quê? Dentro da legalidade dá para fazer tudo. Nós temos que ter a consciência de que a tecnologia veio a somar. Muitas vezes tu acha que ela veio para te prejudicar dentro das ações. Não. A partir do momento que tiver uma consciência técnica e profissional, pode fazer tudo o que tu fazia sem as câmeras. Certamente. Mas assim, o que acontece? Essa cultura foi vendida errônea. E o delinquente, primeira coisa, ele chega com o advogado dele lá, ele quer, eu quero as imagens. Ele está pedindo as imagens, é muito engraçado isso hoje. Até porque inventaram essa tal de audiência de custódia aí para o delinquente ficar dando como é que foi. Isso cada um tem uma visão, depois se o Cláudio quiser falar sobre isso, eu acho o maior absurdo, né? Dão unha para vagabundo, aí chega no estágio que chegou. O que acontece? O cara chega ali, abordou, neutralizou, algemou, teve reação, neutralizou, efetuou disparo. Tranquilo, ele está dentro da legalidade. O profissional da Guarda Municipal efetuou disparo, usou a sua arma de energia sem problema nenhuma. Ele está dentro da legalidade. Mas o que preocupa muitas vezes o profissional, não, aqui tem câmera, aqui não dá para fazer, ali tem câmera. Não, pessoal, não preocupem-se com isso, façam. Façam da melhor forma possível, tecnicamente, neutralizem as ameaças e utilizem essas imagens a favor de você sempre. O problema é que foi criado sempre uma cultura que essa tecnologia poderá nos prejudicar. Não vai nos prejudicar. Ela vai nos auxiliar sempre. Mas é cultural, é aceitar muitas coisas. Nós somos assim. O gaúcho é muito assim. Porque no estado a gente demora muito. Vamos pegar um exemplo simples de tecnologia para o gaúcho. Eu palestrei sobre isso e lá em São Paulo eles riram bastante. Quando chegou aqui aquela jarra térmica que tu esquenta, está escrito ali chimarrão. Isso aí não presta. Não quero isso aí. Querer um troço que esquenta na energia elétrica. É tecnologia, pessoal. Então vamos acreditar que aquilo ali é mais prático, vai aquecer mais rápido, vai gastar menos o gás, né, para te esquentar, aquela chaleira em cima do teu fogão, espera chiar. Tá? Que tu vai ter que esperar quanto tempo para te poder aceitar essa tecnologia. Uma conotaçãozinha assim, muito simplória, mas eu acho que é de grande valia, principalmente para nós aqui. Vamos aceitar essa tecnologia, pessoal, para nos aliar e para que nós consigamos realmente combater essa criminalidade inteligentemente. Claro que nós estamos já na parte final do programa. A tecnologia é um aliado, nós temos hoje as câmeras, nós temos o cercamento eletrônico, são ferramentas importantes. Os próprios veículos hoje têm GPS, têm rastreador. Essa tecnologia, portanto, é uma aliada. Mas como é que o cidadão que cuidados o cidadão hoje deve ter? Né? Especialmente, por exemplo, chegar num terminal 24 horas, ao estacionar um carro. Que cuidados práticos é necessário hoje o cidadão, né, que hoje está nas ruas vivendo a violência? É interessante que se fale sobre isso. Ao mesmo tempo que num grande evento ou uma empresa, ela se vale de uma análise, avaliação de riscos, claro, um sistema mais complexo, um processo mais complexo, o cidadão, no dia a dia, ele pode se valer do mesmo método, claro, de forma mais simplificada, mais imediata, mas é bastante interessante. E basicamente nessa correção de vulnerabilidades, né? Então, ele tem que pensar sempre em estrutura e procedimentos. Na casa dele, é interessante que ele tenha alguns cuidados com a própria arquitetura. E nós que talvez tenhamos um olhar mais atento a esses aspectos, por exemplo, na arquitetura. Eu falando na casa, já chegamos no caixa eletrônico. O simples fato de eu ter um arbusto, uma folhagem
posicionado junto ao portão da garagem, cria um ambiente de esconderijo e facilita a atuação de um criminoso que vai fazer uma abordagem durante a entrada ou saída do veículo. Um simples exemplo de arquitetura. Iluminação também influencia, etc. Tem procedimentos simples. Iluminação automática com sensor de infravermelho próximo ao portão da casa, retira esse arbusto, põe boa iluminação, melhora a visibilidade de entrada e saída. Procedimentos de entrada e saída com o veículo, examina o exterior. Câmeras hoje em dia não são tão caras, né? O preço é acessível para colocarmos na nossa casa. Bom, eu posso ter uma visão antes da rua, ver se há alguém ali oferecendo alguma ameaça ou não. E também até combinação com os vizinhos, usando grupos de WhatsApp, um aplicativo que hoje em dia todos utilizam, avisando quando eu vou sair ou chegar de casa para as pessoas acendam a luz, façam um movimento na casa, isso inibe a ação delinquente. Bom, o ingresso na casa, por exemplo, não entra com o carro de frente ao portão, mas pare em paralelo com a via, examine o entorno, desliga rádio, celular, tudo, examine o entorno, verifica se não há nenhuma situação de ameaça, aciona o controle e entra na sua residência de forma mais segura. Um caixa eletrônico, da mesma forma, faz um exame do entorno, vê se há alguma ameaça, fecha o carro imediatamente, desembarca, não fica no carro de jeito nenhum, não há... estou dirigindo, alguém que está comigo vai descer no caixa eletrônico, eu fico no carro. Não pode fazer isso. Desembarca do carro, fecha, ingressa no caixa eletrônico. Claro que em locais de menos movimento o risco é maior. Mas existem cuidados que podem ser tomados. Se há alguém que acompanha o nosso movimento, eu evito fazer o saque, eu não vou fazer o saque. Claro, eu tenho que cuidar para não ser rendido. Se eu sentir que ao sair do caixa eletrônico, dirigindo o meu carro, eu estou sendo seguido por uma moto, um outro veículo, vou ter que procurar um local mais seguro, um posto da brigada, uma delegacia da Polícia Civil, ou até mesmo um posto de gasolina, um supermercado, e buscar um lugar mais seguro para evitar uma abordagem. Então, é uma série de procedimentos, nós até elaboramos, quando na Secretaria de Segurança do município de Canoas, um guia de orientações bastante amplo, não caberia aqui nós fazermos toda essa explanação, mas existem sim precauções que o cidadão pode tomar, tanto na arquitetura da sua casa, procedimentos na rua, sua conduta de prevenção. Queremos, então, agradecer a participação do Tenente-Coronel Adriano Klafke e do professor Sandro Menezes, dois especialistas no tema da segurança pública, nos trouxeram aqui luzes nesse debate e também orientações muito importantes para a prevenção. Domínio Público fica por aqui, mas nos acompanhe os debates, traga sugestões nas redes sociais. Até a próxima semana. Para nós, auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, a sociedade gaúcha está em primeiro plano. Por isso, trabalhamos para buscar recursos para o Estado investir em saúde, segurança, educação e infraestrutura. Conte sempre conosco. Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise do Estado. A vida é mesmo assim. Escolhas contínuas que nos levam a diferentes caminhos. Antes que você decida, deixe-nos apresentar. Andamos de olhos sempre atentos para o futuro. Acreditamos que a mudança no mundo começa nas nossas atitudes, mas sabemos que não estamos sozinhos. Somos o que impactamos. Somos o mundo. Somos La Salle.